Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Hoje nós vamos falar de estratégias avançadas de marketing, como integrar a orientação ao cliente, resultados, produtividade, inovação, competência empresarial. Nós vamos falar um pouquinho de cada um desses assuntos e como esses assuntos eles acabam se integrando hoje dentro de uma gestão de negócios moderna, né? As empresas que precisam ter esse crescimento acelerado, precisam se diferenciar no mercado competitivo, não apenas nacional, mas internacional. E nós convidamos uma especialista para falar nesse assunto, que é a Ana Cláudia Braga, que já tratava desse tema há 27 anos atrás. Antes de nós iniciarmos a entrevista, nós estávamos comentando que entramos na PUC no mesmo ano, né? E que hoje estou completando 27 anos de universidade, então há 27 anos que eu conheço a Ana Cláudia. Olá, Ana, obrigado aí por você fazer parte aí do nosso canal de podcast O Marqueteiro. Não, o prazer é todo meu. E assim, a gente estava falando desses 27 anos atrás, e é tão interessante porque a gente falava de tanta coisa hoje do iGrowth, do Growth Hacking, de tudo, lá há 27 anos, né? Quando a gente levantava uma bandeira muito forte dizendo tem que conhecer o cliente, tem que fazer análise do comportamento dele, a gente tem que pesquisar, olha o retorno de investimento, não pode simplesmente olhar esse cliente, como é que a gente trata um cliente que tem um potencial maior, como é que a gente trata um que é menor, como é que você nutre. E lá atrás, né, Zenoni, a gente não tinha, acho que, 1/10 da tecnologia que a gente tem hoje. Sim. Eu acho que a gente tinha o quê? Um bom Excel, né? O marqueteiro que conhecia Excel, que sabia fazer uma pivot table, já era super diferenciado. A gente não tinha, assim, a riqueza de recurso que a gente tem hoje. Enquanto a gente estava aqui pensando, eu estava lembrando de algumas histórias minhas do passado. Eu estou falando de antes dos anos 2000, né? Não vamos citar nomes. Que eu fiz o lançamento de produto, e o lançamento de produto era uma borracha, a gente chamava de borracha termoplástica para solado de calçado. E eu lembro que era muito poucas agências de propaganda entendiam o que era. Primeiro, uma mala direta. O fato da gente conseguir colocar nome na carta, Zenoni, colocar o nome, dizer Certo, não, a né? gente certo! Assim, prezada Ana, não era prezado, entre parênteses, a Ana, né? Isso, só isso já era um mercado. Sim. Das gráficas, as gráficas que poderiam personalizar. E aí eu lembro muito claro, eu lembro que eles falaram, nós vamos lançar para o setor calçadista. Falei, ok, qual é o tamanho do setor calçadista? Ah, nós temos 12.000 empresas. Falei, que bacana, e eu era analista. Falei, que bacana, como é que a gente vai fazer? Ah, não, vamos fazer mala direta, com papel grosso, bonito, elaborado, porque isso era um diferencial na época. Sim. Aí eu falei, ok. E eu lembro que eu trabalhava e começaram a instalar um telefone fax na minha mesa, olha isso, olha a idade. E, assim, uns acessórios. Aí eu falei, puxa, que bacana, quando que vai ser mandada a mala direta? Ah, vai ser mandada no dia X. Falei, nossa, para os 12.000 ao mesmo tempo, que bacana. E quem vai atender? Aí eles olharam e falaram, você. Nossa. Falei, como é que é? Acho que tinha um telefone 0800. E o tal do telefone 0800 era o da minha mesa. Eu falei, mas vamos fazer uma conta. Se 10% desses 12.000 resolverem responder no mesmo dia ao mesmo tempo, se eu dividir isso por hora, eu não consigo responder. Não dá. Aí eles pararam e falaram, vamos colocar isso em ondas.
Aí eu falei, bom, já começamos a trabalhar com métrica, com projeção, coisa que era raríssima lá Hum, atrás. E eu lembro que eu pegava as cartas, eu recebia de volta as cartas, e eu começava a anotar por que que voltava a carta, qual era o problema. Ou seja, a gente já começava a falar do bounce. sim, E tudo isso, método empírico, eu fazia na mão, eu fazia risquinho, olha quantos quadradinhos a gente tem preenchidos. E quando eu olho hoje em dia o growth hacking, tudo que a gente tem de tecnologia, a gente tem muito mais recurso para sim, estar lidando com o mercado. A gente tem muito mais foco, né? Muito mais possibilidade de mirar de uma maneira adequada no mercado que a gente quer. Não é aquela coisa que em inglês a gente falava spray and pray, né? sim. Espalhe e reza. É tiro de canhão. Hoje não, hoje a gente consegue ser muito mais assertivo naquilo que a gente quer, graças à tecnologia. Sem dúvida. E a sua carreira, né, Ana, é impressionante, ligada a esses assuntos, né? Eu estava olhando aqui para poder te apresentar, né? Além de ser mestre em marketing, executiva de marketing e vendas, especializadas em estratégias de táticas para o setor de tecnologia, B2B, B2C, liderança no lançamento da Dell no Brasil, lançamento de produto na Shell Química, participação na fusão da Adobe, Macromedia, a transformação digital da Vale Refeição, foco na relação entre marketing e vendas, aliado a métricas e resultados para impulsionar a produtividade. Enfim, a sua carreira está ligada a esses assuntos. E eu queria Ah, saber de você o que você consegue hoje extrair de conhecimento, de experiência dessa sua trajetória profissional para esses assuntos que nós estamos falando, né? Orientação para cliente, trabalhar em foco no resultado, melhoria de produtividade, inovação, competência empresarial, crescimento acelerado, que é o growth marketing, né? O que você pode extrair dessa sua trajetória de conhecimento, de experiência, que você possa passar para os nossos ouvintes? ai, Zenoni, é assim, eu acho que a gente trabalhou, né, antigamente muito na intuição. Como é que eu chego nesse cliente, né? Como é que eu falo com esse cliente? Eu lembro que na Shell, que era o lançamento da borracha termoplástica que eu comentei, e eu recebia as ligações e eu ficava conversando com os clientes, porque eu queria entender o que ele pensa, que é o que a gente tem hoje de maneira muito mais estruturada e muito mais organizada, a jornada do cliente. Como é que é essa jornada, né? O que eu fui aprendendo ao longo desses anos? Primeiro, eu fui muito movida pelas minhas paixões, né? Eu lembro que eu estava trabalhando na Shell, aí eu me apaixonei por essa coisa de métrica, como é que funciona, por que não funciona. E eu estava no mercado muito organizado para B2B, né? Muito empresa para empresa. E eu olhava e falava, bom, é fábrica. E surgiu um convite para Vale Refeição. E eu falei, vamos lá, é serviço. Vamos começar a trocar um pouco Uhum. essa possibilidade, porque é bem interessante. Aí eu fui, e aí me apaixonei por número. Falei, gente, a métrica faz sentido, o foco no cliente faz sentido. Eu lembro que na época, cada empresa, cada passo que eu fui dando, ele foi me trazendo alguns elementos que hoje constrói essa visão. Na Vale Refeição, por exemplo, a gente tinha um mercado muito mais complexo que a gente tem hoje, né? Eu acho que o número de intermediários que a gente tem hoje em dia é muito grande. E a Vale Refeição ela tinha o usuário final, o estabelecimento credenciado e a própria empresa. Então você tinha que triangular essa relação. Como é que eu vou triangular? Que tipo de medida eu vou dar? O que é sucesso? O sucesso para o meu ponto de venda pode não ser o sucesso para o usuário final, que não é o sucesso para o meu contratante, para o meu RH. Então, começar a entender que existem pessoas diferentes, pensamentos diferentes e principalmente jornadas diferentes. E como é que você cria essa relação com esse consumidor? Por isso que eu falo, hoje a gente tem um Salesforce da vida, por exemplo, que ele é ótimo. Eu lembro que quando eu estava na Shell fazendo lançamento de produto, eu também fui para a área de vendas. Eu recomendo para todo mundo. Vá vender.
Eu acho que venda a gente sente o pulso do cliente muito perto. A Sem gente dúvida. entende o que é Uhum, essa necessidade da meta, o que é vender, o que é traduzir para o outro o teu conteúdo de acordo com a necessidade. Eu recomendo para todo mundo. Então, esse tipo de possibilidade de você enxergar, de você construir de uma maneira com método, é muito mais rica. Eu lembro na Shell, quando eu fazia a venda, eu lembro muito claramente, eu anotava no papel, ligar daqui X meses, esse daqui não gosta de tal coisa, esse daqui eu vou falar semana que vem. Então eu fazia no papel meu Salesforce, uhum. eu fazia depois a minha prioridade. Eu lembro como se fosse hoje, eu falava: "Mas como é que eu vou ter uma folha que é a minha prioridade de contato?" E a cada cliente eu ia escrevendo. Era um trabalho imenso, porque você acaba sendo muito complexo e hoje você tem essa tecnologia, hoje você consegue enxergar. Hoje você tem, o mindset do profissional de marketing também para entender esse consumidor. Antigamente a gente achava que o consumidor era igual. É igual, o produto era igual, então a gente oferecia do jeito que era. Hoje em dia não, hoje em dia você tem muito mais possibilidades de fazer essa análise crítica. E eu acho que em todas as experiências que eu mantive, tanto em multinacionais como em empresas nacionais, eu acho que essa visão lógica do resultado é fundamental, é muito importante. E é Você nesse aspecto, desculpa te interromper, que, hoje se fala de uma empresa orientada para o cliente, né, porque orientado para o cliente, as empresas sempre foram, né, porque sempre quando desenvolveram os seus produtos e serviços, a orientação era para o cliente, porque é ele que compra o produto. Mas é nesse aspecto que você está colocando, de você, procurar adaptar a empresa e colocar a empresa ao redor desse cliente, né? Que esta ênfase que é o diferente hoje, não é isso? E entendendo a jornada de cada um. Eu vou dar um exemplo bem interessante que eu vivenciei bem de perto, né. Eu, durante um tempo, vendi Google for Education. E a cadeia de decisão do Google for Education é muito peculiar, porque o dono da empresa, que é quem operacionaliza a compra, o pensamento dele, o foco dele é oposto ao professor que faz o uso da ferramenta. E quem esse professor, ele tem condições, ele não compra, tá? Ele tem condições de demandar, mas ele tem muito mais condições de vetar o seu produto. Então não adianta você chegar com a mesma linguagem falando com esse ciclo aqui de vendas. Então você tem que entender qual é o pensamento desse gestor da escola, o que que ele espera, o que que ele pensa do produto, o que que ele tem que ouvir para você chamar a atenção dele. Então não adianta você chegar para ele e falar assim: "Olha, você vai ter capacidade de ter muito mais emoji na sua aula online, vai conseguir fazer lista de chamada online." O diretor não está preocupado com a lista. Ele quer saber o seguinte: eu vou conseguir economizar a hora-aula do meu professor? Isso eu vou otimizar? Eu vou liberar espaço para esse professor ser mais criativo na aula dele? Com isso, eu vou ganhar mais alunos, porque ele está olhando o mercado. Ele está olhando o consumidor dele lá longe. O professor está olhando o consumidor dentro da sala de aula. E antigamente a gente achava que era tudo para todo mundo. Hoje não, hoje você tem muito recurso. Você tem que olhar e falar assim, né, o famoso funil. Quem que é o topo do funil? Mas fazer uma análise muito crítica. Não adianta a gente atrair consumidor se esse cara não faz parte do meu perfil. Sim. Como é que eu sei quem é esse consumidor ideal? Quando eu traço o perfil dele. Não só o perfil emocional, que antigamente a gente só traçava perfil socioeconômico, né? Sim. Ah, é homem, classe AB, consome televisão, acabou, parou aí. Então vou vender esporte para todo mundo e ele que se vire. Quero saber de todo mundo consumir. Hoje você para e fala: "Não, eu tenho que olhar ele na complexidade. Eu tenho que olhar aonde esse cara gosta de ver o jogo. Ele gosta de ver no celular? Ele gosta de ver na televisão? Ele gosta de ver no bar com amigo? Ele gosta de ver no notebook?"
O consumidor de hoje, a gente, né, nessa trajetória de 27 anos, a gente se tornou extremamente multitelar. Sim. Eu tenho 2 celulares, o meu e da empresa, tenho o meu computador e o da empresa, tenho a TV, e a gente vai multitelando, vai trocando a estação. Então eu tenho que entender exatamente a preferência, e aí é que está, acho que o grande pulo do gato do growth, é saber se isso tem volume para eu trabalhar. Porque consumidor tem de todos os modelos. Mas às vezes tem uns que não justifica você criar um produto para eles, e nem criar um mercado. Você fala: "Puxa vida, é tão pequenininho, não vale a pena", né. Quando ele justifica e o tamanho é maior, aí sim. Vou te dar um outro exemplo muito muito cotidiano. Antigamente você ia nos restaurantes, não existia comida sem glúten. Mesmo tendo, o primeiro restaurante que se tocou, começou a colocar no cardápio, alimentação sem glúten. Por quê? Porque começou a justificar. O número de consumidores que requer isso é muito grande. E aí voltando, né, você trabalha no topo do funil para atrair, mas você tem que saber como atrair esse cara. Sim. E não é simplesmente ter uma acho que durante muitos anos a gente achou que a publicidade, a beleza da peça era que atraía. Uhum. E eu tive algumas experiências pessoais muito interessantes. Eu tinha acabado de ter filho, estava assim, naquela a mulher se torna materna durante muitos anos, né. Uhum. E eu queria aquelas coisas bonitinhas para o meu filho, e eu sabia que tinha uma loja de um bairro que vendia roupa retrô. E eu lembro que eu recebi deles um e-mail simples, texto simples, dizendo: "Gostaríamos de atualizar o seu endereço, vamos mudar de loja e queremos te convidar". Não precisou de mais nada, eu na hora respondi. Nome, endereço, telefone, quase que espalhei a notícia, por quê? Porque eu era o target no momento adequado. Sim. Então, a beleza não importava, mas importava o quê? O potencial de consumo naquele momento. E é interessante o que você está colocando, né? Porque você está dizendo, olha, você tem que definir a sua persona, né? O avatar que você quer atender, né? Além disso, potencializar ele, ou seja, saber qual é o potencial que ele tem de comprar o seu produto, e depois começar a trabalhar com essa persona em cada faixa desse funil, identificando quais são as expectativas que ele tem em cada uma dessas faixas, porque ele vai se alterando, né? Ele vai alterando as expectativas dele conforme o processo no funil vai acontecendo, e quais são as dores, né? Aquilo que está impedindo para que ele possa completar, né, aquela faixa do funil. Quando você identifica necessidades e desejos, quando você identifica as expectativas que ele tem e quais são as dores, e vai trabalhando isso, né, vai diminuindo esses pontos de resistência, você vai melhorando o fluxo no funil, né? O funil não vai ficando tão achatado, né? Tão eliminador, né, de clientes. Então, o que você está falando é muito importante, essa relação de você estudar muito, não só o perfil do seu mercado, mas estudar como é que ele se comporta ao longo desse funil, desse processo de decisão, não é isso? Sim, e tem um componente dentro do que você está falando muito interessante, que é o situacional. Então, vou voltar no exemplo do Google for Education, né? Que todo mundo passou aí na pandemia. Então, no começo da pandemia, era difícil você chegar e argumentar. Por quê? Porque essa pessoa ainda não entendia o que ela queria. Então, era o papel do fabricante fazer o consumidor entender aonde ele precisava. Porque muitas vezes você não está com essa necessidade desperta. Então a gente ia lá e falava assim: olha, tudo bem, a gente tem Zoom, tem Google, tem Teams, deixa eu estabelecer para você a tua necessidade. Qual é o teu maior calcanhar de Aquiles hoje? Por exemplo, a gente aqui em São Paulo é muito fácil você falar: olha, temos internet, o cliente senta, né, o aluno senta, se Hum, conecta e vamos embora. Vai para hum, o Pará, vai para o Amazonas.
Aí você tem que começar a falar assim: "Mas espera aí, qual é a tua necessidade? Em que campus você está? Onde é que te dói? Qual é a tua dor?". E muitos verbalizavam o seguinte: "A minha dor é perder aluno, porque esse aluno está se desmotivando, ele está voltando para casa e eu não tenho recurso para trazer ele para cá". Então aí a gente modulava e falava: "Não, então vamos implementar isso e deixa eu te ajudar a colocar isso em prática", porque o nível de conhecimento do seu cliente é fundamental. Quando ele conhece pouco, é seu papel enriquecer o conhecimento dele. E aí a gente foi vendo esse consumidor ir mudando ao longo da pandemia. E quando estava perto, foi muito, muito bom, muito interessante. No pico, a venda era praticamente rápida, fácil, ele dependia muito de você, a gente implantava logo, então nosso principal argumento era: "Olha, em 15 dias você já está pronto". Então o diretor falava: "Vamos", a gente dizia: "Olha, eu preparo o seu professor em outros 15, em menos de um mês você está operante e livre da minha presença. Você já está autônomo". À medida que vinham as vacinas, o pessoal falava: "Ah, logo, logo volta, eu não preciso disso". Aí você tinha que dizer: "Olha, uma coisa é eu curar sua dor principal, mas existe uma dor Hum, secundária que é o seguinte: se você não tiver tecnologia, você vai perder seu aluno". E aí entra a técnica do funil. Como é que eu fico nutrindo esse cara de conteúdo? Porque ele não sabe ainda, ele ainda não despertou, ele não entende, ele não consegue verbalizar a necessidade geral dele. Então, como é que eu faço essa nutrição? E eu lembro que quando a gente estava com toda a vacina, o pessoal começou a não querer renovar, porque eles achavam que não precisava. Então você começa a ver que tinha o funcional, eu quero né? pessoas para transmitir, Hum, o outro que falava: "Não, eu quero tecnologia na minha escola, isso daqui não vai embora, isso daqui eu vou manter". E tinha aquele que era um pouquinho de cada um. E aí é que entra de novo, eu acho que todo marqueteiro, todo profissional tem que ter uma visão financeira. Aí é que entra e fala assim: o que que tem volume? Né? Onde é que eu faço dinheiro? Onde é que eu pego esse cliente e faço ele se renovando junto comigo? hum. Eu acho muito interessante, não sei se todo mundo conhece aquele site de produto para pet, o Pets. Sim, Não, o Pets ele está num modelo muito interessante. Ele quer fazer o quê? Ele quer te amarrar pela recorrência. Então eu tenho animal aqui em casa e um deles eu tenho que dar ração especial. E aí ele fala: "Você quer comprar recorrente?", aí ele abaixa o preço, "ou você quer comprar uma só?". Aí ele te cadastra e aí vem de novo a tecnologia, né, como é que você nutre um cara que você ainda não entendeu se ele precisa disso? Você coloca no Instagram, você coloca nos sites de busca, você faz campanha, esse cara acaba chovendo de informação. Acho que hoje a tecnologia ainda não entendeu o ponto que você tem que sair. Fala: "Chega, esse cara já comprou, para, tira ele da lista". Mas assim, voltando à minha trajetória, né, que você perguntou e que você vivenciou muito junto, né, Sim, a gente evangelizou muita gente falando de marketing direto. sim, Hoje você tem ferramenta que trabalha muito fácil para você e muito rápido. Pega o Chat GPT, assim, criação vai ser um problema. Mas ao mesmo tempo, né, o criador e a criatura. Você tem que ter uma criatura com repertório suficiente para saber pedir. sim. É o E você tem prompt, que né? ter o prompt vai ser fundamental. O Hum, Chat GPT, eu falo que é que nem computador. Se você não sabe que botão apertar, não serve para nada. Mas se você não souber pedir para o prompt o que você quer, se você não conhecer o que atrai o seu cliente, a gente está com uma Ferrari, mas a gente não tem estrada para andar. sim. Então tem que ter uma preparação muito diferente. Agora, Ana, nós sabemos que ao longo, você tocou num assunto importante, que é a pandemia, que fez com que os consumidores migrassem para os meios digitais, né, para conhecer produto, para comprar produto, para se relacionar com pessoas.
E aí, todos esses conceitos de growth, de jornada do cliente e tudo mais, acabou se favorecendo porque as pessoas estavam num ambiente online onde é possível, com as ferramentas que já existiam, e algumas foram melhorando nesse processo, permitia você acompanhar o cliente, identificar a necessidade dele, os desejos dele, e também o consumidor, uma boa parte deles era tudo novo, então eles entraram no jogo, né? Falaram, opa, é esse o jogo que eu tenho, não tenho outro. Hoje o que nós percebemos é que não que as pessoas voltaram para a realidade, vamos dizer, do mundo físico, né, das lojas físicas, mas hoje acontece uma mescla. Hoje você tem, dentro desse processo da jornada, muitas vezes esse cliente começa a identificar a necessidade dele numa loja física. Ele vai na loja, ele fala, puxa, não sabia, eu acho que isso é legal, tal. Depois ele vai para casa, ele compara, sabe se tem outros fabricantes, relação custo-benefício e tudo mais. Aí, de repente, às vezes ele volta para a loja e quer comprar na loja, né? E depois ele compra na loja e entra em contato no online para tirar uma dúvida do produto. O que eu quero dizer? Hoje não tem mais aquela questão de, entrou pelo digital, tem que continuar do É digital. digital, não é digital. E como é que fica essa questão de você conhecer esse cliente, né? Mapear as suas necessidades, o seu desejo nessa mescla, né? Porque no digital a gente sabe que é possível que a empresa possa acompanhar. Mas como fazer isso no físico, né? E ter essa integração entre o físico e o digital? Eu acho que a gente está presenciando mudanças de centros de poder, né. Antigamente eu acho que o varejo ele era o mundo. Não, aqui você encontra tudo, aqui é onde você está e o poder era do varejo. Aí na época do produto e dos fabricantes, você vê o fabricante tendo esse poder e começando a criar vínculo com o consumidor, né, independente aqui do ponto de venda, que é o varejo e o digital. Quando você entra no digital, você vê, por exemplo, inúmeros fabricantes que hoje vendem direto. Samsung vende direto, né, os alimentos você pode vender direto. Você pode entrar hoje numa Brastemp e comprar pelo site deles. E aí você começa a desmembrar quem é que tem interesse em estar com esse cliente na mão. Eu acho que o ponto de venda ele sempre foi uma experiência a ser absorvida, a ser bebida. E eu acho que nunca soube explorar direito isso. Então aí, ou o fabricante ou o ponto de venda tem que tentar amarrar esse cliente, de falar, espera aí, é o ponto de venda? Vamos pensar de repente no Magalu. É o ponto de venda? Começa a rastrear o comportamento desse cara. Pede para ele fazer check-in quando ele entra na sua loja. Pede para ele, de alguma maneira, identificar o celular. Dá um brinde. Né? A gente faz muita troca, né? A gente só tem que tomar cuidado, porque do jeito que a gente conquista o cliente é o jeito que a gente perde. Se eu É. conquisto por preço, eu perco por preço. Então não dá para ter uma técnica junta, única, né. Então eu acho que é aí que tem que ver. Por exemplo, você vê hoje a Renner ela tanto tem o apelo físico, varejão, como ela tem algumas lojas conceito, que você vai lá, escolhe a roupa, compra e entrega em casa. Hum. Acabou. Por quê? Porque o centro desse movimento virou o consumidor. Eu adoro, adoro comprar tudo online. Eu não tenho paciência de ficar indo em shopping. Se eu pudesse, até o sapato eu comprava online, mas você tem que vestir. Então, o que eu faço? Roupa que eu já tenho, que eu já sei onde que é, que eu compro, eu repito. Por quê? Porque eu sei que eu sou uma pessoa extremamente funcional. E eu gosto de gastar tempo naquilo que me interessa. Eu não gosto de ficar. Eu odeio a operação de venda. Então, não me pede para preencher nada, que eu acho isso horrível. E hoje em dia a gente consegue fazer isso de maneira mais fácil. Sim. Então, vai depender muito do digital. De novo, a gente volta no conceito da jornada. Como é que eu quero? Né? Quem é que quer ter o poder desse cliente? Há muitos anos eu falava que o banco, ele nada mais é do que um ponto de venda de produtos financeiros. Então, ele tem que agarrar o cliente, porque hoje ele vende cartão de crédito, não é a bandeira dele. O seguro
não é a bandeira dele. Os investimentos, não é a bandeira dele. Aí onde que a gente entra, né, Zenoni? Eu acho que é Sim. onde a cadeia falha? Nas pessoas. Elas ainda não evoluíram para entender como lidar com esse consumidor, para saber como acompanhar o raciocínio dele. Ainda tem um desbalanço, né, de como é que eu trato esse cara, como é que eu pego a atenção dele, como é que um banco tem que se posicionar. Aí entra, Hoje, um- aí entra um pouco da questão da competência, né? E qual seria essa competência para trabalhar com todo esse universo de tecnologia, mudanças de processos, pessoas, né? Quer dizer, essa tríade, né? De tecnologia, processo e pessoas trabalhando de forma não integrada só, intrincada, né? Porque elas estão ali, uma dependendo da outra, né? eu acho que a gente tem que ter uma inteligência analítica muito grande. Eu ainda tenho, às vezes, muita dificuldade de conversar com as pessoas. Quando uma coisa não dá certo, eu quebro ela em pedaços e fico voltando. "Ah, você acha que eu não fiz?" Eu falo: "Olha, não é que você não fez, mas vamos voltar. Se alguma coisa está dando errado, alguma coisa no processo não funcionou". Então essa inteligência analítica. E, de novo, a gente tem ChatGPT hoje que vai ajudar a gente muito. A gente tem, neurociência que vai ajudar nas análises, a gente tem ciência de dados. Olha que maravilha. Antigamente, a gente não tinha software para processar as informações. Hoje você consegue cruzar 4, 5, 6, 7 variáveis. Então acho que essa inteligência analítica é muito importante. A inteligência emocional e de resiliência. A gente tem uma tendência pessoal e emocional de achar que tudo que a gente conhece, a gente já esgotou o nosso conhecimento, né. Uhum. As pessoas acham que ser inteligente é saber tudo, e quando na verdade o ser inteligente hoje em dia é não saber nada. É ter essa curiosidade de falar: "Mas espera aí, como é que funciona esse negócio? Deixa eu ver, deixa eu me colocar no lugar do cliente". Uhum. Deixa eu ir na loja, se eu sou um executivo de varejo, deixa eu ir na loja e entender. Eu trabalhei com computador muitos anos e eu ia nas lojas perguntando: "Ah, eu quero comprar um computador", e ficava esperando o cara me perguntar qual é o uso do seu computador. E aí você via a diferença de treinamento, porque uma coisa é o cara querer vender o produto, outra coisa é ele falar: "O que que é bom para ela? O que Sim. que serve para ela?". Né, qual é o perfil dela? Vamos falar de banco. Banco, quando você abre a conta, a necessidade desse cliente é completamente diferente de quando ele casa, e completamente diferente de quando ele está com filhos, que é completamente diferente de quando ele está velho. A equação é: em que momento eu preciso de crédito, em que momento eu faço poupança, em que momento eu preciso crédito curto, médio ou longo prazo. Sim. Então, você ter essa inteligência analítica, essa inteligência emocional, essa curiosidade de querer entender, genuinamente entender, não partindo do princípio de que eu sei tudo, né. Tem uma música, acho que é do Paralamas, que ele fala: "Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta". Eu É. adoro essa frase, que eu falo: "Gente, eu adoro imaginar que eu não sei nada". E partir do zero, porque Sim. a gente tem hoje uma enxurrada de conhecimento, a gente tem uma enxurrada de tecnologia. E se a gente não limpar e falar: "Espera aí, vamos testar nisso, nesse campo", não vai funcionar. Por isso que surgem os scrums, os métodos agile, né, agilidade com tanta força, porque você precisa um pouco de metodologia para sustentar o volume de coisas que você tem. Sim. Assim, desde um cliente, industrial até um cliente final, tenha curiosidade por esse cliente. Entenda quem ele é, por que que Sim. ele, né, tenha essa, eu falo que eu como toda boa leonina, eu tenho paixões, né, mas tenha paixão pelo teu consumidor. Eu acho que quem está na área de marketing tem essa paixão. Como é que eu faço para vender? Como é que eu me integro com o processo de venda? Não dá para a gente achar em 2023
que marketing está dissociado de venda. Marketing tem que olhar e falar: "Como é que eu faço venda ser mais produtivo?", Sim, né, como é que eu faço isso reverberar melhor em venda? E às vezes, a gente não precisa de tanto ferramental, a gente precisa muito de bom senso. Eu lembro que uma vez eu fiz uma consultoria e eu dividi, era um consumidor, o consumidor era o RH, eu dividi o quadrante dos clientes em 4: alto potencial, alto faturamento. Eu falava: "O dono da empresa tem que falar com esse cara. Baixo potencial, baixo faturamento, manda e-mail, convida para palestra de 100 neguinhos. O cara intermediário, qual é a necessidade dele?". Então, ter essa análise. Uma solução hoje em dia não serve para todo mundo. sim. E você tocou em alguns assuntos ao longo dessa entrevista super interessantes, e você, logo no começo, você falou assim: puxa, Zenoni, lembra quando nós começamos a ter aquela disciplina de marketing de relacionamento, database? Porque, na verdade, eu lembro até que um dia nós até marcamos para nos encontrar antes da aula, para a gente saber, poxa, nós estamos dando a mesma disciplina, o que nós vamos falar, né, com os alunos, porque era uma disciplina nova, e nós tínhamos o conceito muito claro, né, dessa questão do que era necessário fazer para melhorar a relação com o cliente, mas nós não tínhamos a tecnologia. Hoje, muitas vezes, eu percebo, não sei se é a sua percepção também, Ana, que nós temos a tecnologia, mas falta o contrário, né? A percepção do que fazer com essa tecnologia, de como transformar todo esse arsenal de coisas em valor para o cliente, né? Sim. Então é interessante isso. Você falou, eu fiquei imaginando, caramba, se naquela época nós tivéssemos a tecnologia que nós Já temos hoje, pensou? nós íamos fazer um estrago, né? E hoje tem a tecnologia, mas não tem a ideia da estratégia necessária para que possa transformar o conhecimento em ações organizacionais efetivas, né? Aquelas que de fato vai gerar valor para o cliente e para todos os envolvidos. Porque a gente às vezes fala, gerar valor para o cliente, mas não é só para o cliente, é para o colaborador, é para o parceiro, é para o fornecedor, é para o acionista, é para a sociedade. Quer dizer, é uma geração de valor para todos os stakeholders, né? Na cadeia toda, na cadeia toda. E assim, eh, a gente está evoluindo cada vez mais para serviço. Então, o produto ele está ficando muito específico, muito mais claro, muito mais fácil de você digerir. É o serviço que é empacotado em volta que muda tudo. Hum, Então, se você não sabe como manter essa linearidade, fazer as pessoas estarem juntos com você, eh, um bom dia mal dado, acabou. O cliente não volta mais. Ele simplesmente vira as costas e vai embora. é, O pior cliente não é aquele que reclama, porque quem reclama, ele está buscando um resgate. Ele está dizendo, entre outras palavras: "Eu estou reclamando porque eu quero voltar a me sentir como eu estava me sentindo". O pior é aquele que vira as costas e vai embora, porque ele fala: "Aqui eu não tenho, não, ninguém vai me dar o que eu quero". Então ele vai embora. Perdeu esse cara. E interessante que todo ano eu faço a mesma coisa. Eu apresento para os alunos um texto e não coloco a autoria e modifico um pouco o texto e modernizo, que é o texto de Theodore Levy, que é sobre miopia em marketing, né? E é interessante que eles olham aquele texto, né, de miopia e eles falam, caramba, nossa, que autor, né? Quem fez isso tá vendo o que está acontecendo com o mercado? E aí depois eu revelo, né, que isso é da década de 60. E, Nossa, é isso e, que eu estava pensando. e aí, quando eu falo que é da década de 60, eles ficam espantados, né? Porque eles falam, não é possível. Falar, as empresas ainda não sabem o que vendem, Não. né? Elas pensam que vendem produtos na verdade, o cliente está comprando valor, né? E ainda tem muita confusão de valor, porque as pessoas confundem valor com o preço, né? Eu tenho até que dar uma aula sobre isso para explicar, não, valor não é preço, o preço pode compor o valor,
dependendo da estratégia e das expectativas do seu cliente. Mas valor não é preço. Então, as empresas continuam ainda com foco no produto. Tem um aluno que um tempo atrás, nós ficamos assim num bate-papo em sala de aula, porque ele falou assim, eu perguntei para ele, que produto você vende? Né? Ele falou assim, eu vendo furadeira, eu trabalho na Bosch, acho que era na Bosch que ele trabalhava, e eu vendo furadeira. Eu falei, não, se você continuar achando que vende furadeira, a sua empresa vai quebrar. Ele falou, não, mas eu vendo furadeira. Não, você vende furos. A furadeira é um instrumento que você usa para fazer furos, hoje, né? Daqui a algum tempo pode ser outra coisa, pode ser um laser, pode ser, enfim, a força do pensamento, pode ser outra coisa. Então, se você ficar focado que a sua empresa vende furadeira, vai ter um produto substituto que a sua empresa vai quebrar. Aconteceu isso com o fax, com o BIP, com o Magiclick, com... Nossa, Magiclick! Foi acontecendo, né? Com esses produtos que sumiram. Por quê? Porque o foco era no produto. E é isso que você está falando, né, Ana? Não, e assim, você quer ver um mercado que está passando por uma revolução, não é silenciosa, mas o pessoal ainda não percebeu, é o mercado automobilístico. Existe uma geração que ela não se interessa mais por carro. Não quer dirigir, acha que Uber é suficiente, vamos de ônibus, vamos de metrô. O conceito mobilidade é completamente diferente. Sim, sem dúvida. E eles continuam vendendo o mesmo carro. Eu lembro que eu comprei um carro no meio da pandemia. E eu comprei um modelo por causa da tecnologia. Eu falei, eu quero falar no celular. É o máximo, né? E hoje quando a gente olha... Espera aí que eu tenho pet em casa e tenho uma aqui invasora. Vou tirar ela daqui. E quando você olha, eu falava assim, olha que interessante, eu quero Bluetooth, tinha um negócio que eu podia apertar um botãozinho e ver quem estava atrás, tem aquele de vaga, eu falei, é isso que eu quero, eu comprei o carro pela tecnologia, eu não comprei pelo carro. Eu preciso disso no meu dia a dia, então o meu perfil de consumo é outro. E lógico que não comprei, mas eu queria um carro bem grande, porque baixinha adora carro grande. Empoderamento. Empoderamento feminino, é isso aí. Aninha, nós chegamos ao final do nosso bate-papo. É tão gostoso. Primeiro que esse podcast tem, além de um conhecimento que eu estou adquirindo enorme de cada entrevistado que traz uma experiência, um conhecimento. Na verdade, quem assiste o primeiro podcast sou eu, né? Porque estou entrevistando e é gostoso porque eu vou aprendendo. É uma aula isso aqui. Além disso, tem uma possibilidade de reencontrar as pessoas, como está acontecendo agora, né? Que Depois de um gostoso! tempo, né? Ter essa possibilidade de te reencontrar, saber o que você está fazendo. Trocamos figurinhas antes de iniciarmos esse nosso bate-papo, que foi super gostoso. Então, eu queria passar para você agora, Ana, para que você desse o seu contato, uma mensagem final, enfim, falasse com os nossos ouvintes e fique totalmente à vontade. Estou super à disposição. Meu e-mail é a coisa mais difícil do mundo, é anaclaudiabraga@gmail.com. Eu falo que não é Ana Maria, é fácil de gravar, então estou super à disposição de todo mundo. Eu acho que a gente volta naquilo que a gente conversou como mensagem final, né? Seja um curioso genuíno, tenha essa curiosidade de entender as coisas, de olhar com muita isenção, com o gosto que a gente tem como marketing, né, por esse mercado, e aproveitar ao máximo todas as ferramentas que existem hoje em dia. Todas as novas tecnologias que vão permitir com que muita coisa mecânica seja feita sem a gente precisar despender tanto esforço. Né, que o nosso esforço seja o esforço intelectual, que é aí onde as pessoas vão se diferenciar. Sim. Na sua capacidade de olhar, de enxergar, de analisar.
E te agradecer, eu acho que esse reencontro sempre é muito gostoso, eu acho que se deixar a gente fica a noite inteira Nossa, conversando, nem né. fala. A gente não para mais, pega um assunto, vai um atrás do outro, mas foi muito bom. Eu que te agradeço Quero a deix essa oportunidade. Quero já deixar o convite para a gente continuar depois com novos assuntos e retomar alguns que eu tenho certeza que necessitam de um desenvolvimento melhor. E aí eu quero já te deixar o convite para que a gente possa, daqui a um tempo, voltar a conversar. Ah, vai ser um prazer e obrigada novamente. Eu que te agradeço por você disponibilizar esse tempo, Ana. Eu tenho muito carinho por você. Eu acho que você é uma pessoa que os seus olhos vibram, né, quando fala de negócios, de É. tecnologia. É gostoso ver, né, o que você gosta de desafios. E eu estou muito feliz de te reencontrar. Que bom, vamos nos ver mais. E prezados ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.